Olá, muito bem-vindo mais uma vez no podcast Conversa com Donizete. Você é o meu convidado especial. Seja bem-vindo. Hoje a minha convidada é a Márcia. Márcia, muito bem-vinda ao Obrigada. podcast Conversa com Donizete. A Obrigada. sua voz, a sua experiência faz diferença aqui no podcast. Me fala um Obrigada. pouquinho de você. Obrigada pelo convite. Então, me apresentando, eu sou Márcia, hoje eu sou moradora de Piranema, quer dizer, já há mais de 10 anos moro em Piranema, né, Itaguaí. E, então, minha formação, vou começar a falar da minha formação, né? Lá na adolescência sempre tive o sonho de ser enfermeira, botava branquinho, brincava de aplicar injeção, e aí fiz o técnico de enfermagem, certa do que eu queria, e vi que a enfermagem é muito mais do que uma roupinha branca e aplicar injeção, né? É você lidar com a dor do próximo, é você estar próximo a familiares que têm amor por aquele ser, né, por aquela pessoa. E aquilo ali me deu uma bagagem muito grande e eu achei que eu fosse seguir pela área da educação aí por muitos e muitos tempos, né? Sendo que a vida foi acontecendo, né? E tive 2 filhos, depois me tornei mãe solo, né? E me vi sem condição de seguir na enfermagem por conta dos plantões que eram muito pesados, 24 por 48, então eu deixava meus filhos muito sozinhos. Tive que mudar de profissão. Foi onde surgiu uma vaga para trabalhar de inspetora de alunos na escola que os meus filhos eram bolsistas, lá em Piranema. Uma escola, né, que na época era filantrópica, hoje não mais. Então comecei a trabalhar na escola por conta de associar, né, um salário que eu precisava, mais a bolsa dos meus filhos para um estudo de base, né, um estudo bom, né? Então me condicionei a trabalhar na escola. Diante de trabalhar naquela escola, eu, como inspetora de aluno, convivia com muitas crianças, muitos jovens, tal, e eu sempre tive muita afinidade com crianças e jovens, né? E eles ficavam muito próximos a mim. E eu, observando aquela turma no recreio e tal, eu conseguia identificar algumas crianças que viviam um pouco isoladas, um pouco afastadas, e tinham alguns comportamentos atípicos, né? E eu, como inspetora, ia, né, procurar a coordenação tal para sinalizar aqueles comportamentos que estavam me tirando, me fazendo observar que tinha alguma coisa acontecendo, né? Aí, quando eu chegava na coordenação, eu não era muito ouvida, né? Não me dava muita credibilidade. Isso me machucava, né? Por quê? Porque eu entendia que tinha alguma coisa acontecendo e eu não tinha um embasamento para poder apontar de forma correta o que eu estava sinalizando. E muitas vezes eu fui ignorada, e aí me vinham com o contexto dos jovens, né, das crianças, falavam das condições familiares, por isso eles se comportavam assim e tal. E aquilo me incomodou muito, né? Foi onde eu fui buscar, eu falei, gente, eu só posso contestar se eu tiver embasamento. Aí eu mudei de um polo para o outro. Eu estava na enfermagem, fui fazer pedagogia. E isso meus filhos já estavam mais crescidos, né? Fiz depois, já estava já com quase 30. E aí fiz pedagogia para poder entender o que estava acontecendo com aquelas crianças. E passei a observar mais, né, até o período que eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, né, e passei a saber do que se tratava, né, passei a questionar com embasamento, né, e chegou o período que eu saí da escola, não permaneci na escola, minha filha concluiu o médio lá, meu filho o Fundamental 2, e eu saí da escola, fui trabalhar em outra escola, já com a pós, né, concluída a pós. Diante disso, eu comecei a pensar sobre o contexto dos jovens, né? Porque eu tinha muita proximidade com os jovens. E eu tinha 2 filhos que estavam nessa idade, né? Porque eu amo ser mãe, mas eu só tinha a ideia de ser mãe com filho até 8, 10 anos que a gente comandava. Foi depois, né? Agora, adolescência, pré-adolescência, ninguém me contou como era, não. E eu não lembrava da minha fase de adolescência, né? E aí o negócio é bem complicado, né? Ainda mais nessa geração. Porque na minha época, hoje eu com 45, na minha época a gente tinha uma cartilha. Pai olhava pra gente, a gente obedecia. Dava um apertãozinho na mão, a gente já se calava. Nessa geração não funciona desse jeito. Então,
eu com os 2 jovens dentro de casa, né, comecei a me preocupar como eles pensavam, né, porque a minha filha teve um período que foi bem difícil, que foi da transição de 14 para 15, 16 anos, né, ficou muito isolada, e eu trabalhando, e eu mãe solo, e aí eu precisava entender a cabecinha deles. Aí fui estudar psicanálise, fui estudar Freud, fui estudar o inconsciente, subconsciente, né, para poder começar a saber lidar com eles, né, fora o estudo da psicopedagogia. E aí fui me aproximando, fui aprendendo. Uma das coisas fundamentais que eu aprendi nesse período é que pai e mãe não pode desistir da educação do filho, nem pode desistir do filho. Verdade. Né? Porque teve um período que minha filha ficou muito tempo no isolamento, ela não queria falar, ela não queria conversar, e eu já não sabia mais o que fazer, porque a porta estava fechada, né? Ela estava embaixo das cobertas, e eu ia fazer o quê? Foi quando eu falei, não, eu preciso achar um caminho para conversar com essa menina. Então, eu chegava do trabalho, 6 horas da noite, tomava meu banho, me ajeitava e sentava na cama dela. Eu não quero conversar, eu não quero conversar. Eu falei, não, eu também não quero conversar, só estou trabalhando. Aí ficava resolvendo minhas coisas no celular. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Teve um dia que ela sentou no meu colo, teve outro dia que ela virou a tela do computador para mim. E nisso a gente foi estreitando os laços. Isso foram 17 dias até a gente ter uma conversa, né? Que foi a conversa. Que ela falou as coisas que estavam entristecendo ela, deixando ela daquele jeito, e aí a gente foi achar caminhos para poder resolver. E eu entendi que a gente não pode desistir. Não pode, Márcia. Você falou algo importante, e principalmente na área da enfermagem, você foi dessa área, é os profissionais que cuidam. É você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, é você que cuida do paciente. O médico pode fazer a cirurgia, pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas é você que cuida do paciente. É uma área que muitas das vezes é esquecida, né? Não é valorizada essa área da enfermagem, né? Dos profissionais da saúde. E aí você entrou na questão de você levar o assunto para a sua superior. Se você é um gestor, independente que você seja da iniciativa privada ou a iniciativa pública, se você não tem a capacidade de ouvir e entender a importância de cada pessoa que trabalha ao seu redor, não vai ter sucesso. Não vai alcançar os objetivos. Na empresa é assim, seja do ajudante, ao engenheiro, ao supervisor, ao gerente, todos têm que ser ouvidos. Sim. A sua ideia, a minha ideia, a ideia de cada um que faz a diferença. Não é um certificado, um diploma que faz a gente ser entendedor de que algo está acontecendo. O conhecimento é a chave do sucesso. A experiência. Então, assim, quando a gente consegue juntar o meu pensamento, a minha experiência com a sua experiência, e cada um extraiu de melhor de cada um, o resultado é uma maravilha. A gente alcança o objetivo. É verdade. Eu me lembro na época da enfermagem que eu tinha aquela ilusão de que enfermagem era aplicar injeção e fazer curativo, né? Mas é muito mais que isso, né? Porque eu me lembro que eu ficava satisfeita, feliz, assim, só de levar o talher à boca do paciente. Sim. Só após um banho, eu saber que eu contribuí com o bem-estar de uma pessoa. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E quando eu identifiquei essa situação das crianças atípicas, que para mim eu realmente nunca tinha convivido, né, de próximo, eu nunca tive uma criança atípica na família, hoje nós temos, mas na época nós não tínhamos, eu fiquei sensibilizada com aquilo e eu queria fazer alguma coisa. E aí eu fui buscar e estudei inclusão, estudei muita área da inclusão mesmo, né? E para poder fazer alguma coisa, para poder somar, né? E fora isso, tenho essa parte que eu estudei e tem a parte dos jovens que eu vim lidando com os meus filhos crescendo. E eu sou daquelas mães, né? Mãe solo. Aquelas mães que colocam todos os amigos dos filhos dentro de casa para acompanhar de perto. Olha, isso facilita muito, né? Meu filho é um menino de 17 anos, 1,81 m, bonitão, sociável, aqueles popularzinho, né? Então, tem um grupo de amigos grandes, né? A minha filha é mais reservada.
colocava todos dentro da minha casa. Fazia o dia do cinema, fazia o dia da competição de videogame, fazia o dia da pizza, colocava todo mundo lá. Isso é bom. E aí eu observava, escutava as conversas e tinha um momento que eu fazia parte do grupo. Sim. Eu interagia, sentava para conversar com eles para ver como que eles pensavam sobre a vida, sobre o que eles pensavam sobre a vida, né? Se eles conseguiam articular as respostas que nos fizessem entender, porque às vezes o jovem, ele quer uma coisa, mas ele não sabe te passar o que ele quer. Verdade. Né? Sim. Ele contesta pai e mãe, mas ele não tem argumento para contestar pai e mãe. Né? E é importante, é né? importante, né? Ter credibilidade no que você fala. E aí eu fui entendendo que aqueles jovens estavam perdidos. Sim. Talvez perdidos porque não tinham um adulto ou alguma pessoa que se interessasse pelas conversas que eles tinham a dizer, né? E eu me coloquei nessa condição. E aí a gente fez a primeira resenha lá em casa, tava todos os jovens, tinha mais de 15 jovens, aí eu fui conversando um pouquinho com um com o outro, até que meu filho pediu para fazer uma festa de 17 anos da amiga na minha casa. Falei, tudo bem, pode fazer, né? Mãezona, né? Sim, isso aí. E aí fizemos a festinha da menina. E no final, no final da festa, nós, os jovens e eu e o meu marido estavam junto. E aí a gente conversou sobre o projeto Jovens Pensantes. O que é os Jovens Pensantes? O nome foi criado até junto com eles, né? É fazer com que o jovem pense sobre assuntos do cotidiano. Né? A gente precisa fazer com que eles criem pensamentos positivos, saudáveis, né? Pensamentos críticos, e não copiem o que um famosinho falou ou o que o outro falou. Eles precisam criar as próprias ideias. Né? E aí foi daí que surgiu os Jovens Pensantes. Depois a gente acrescentou o Sem Fronteiras, entendendo que essas rodas de conversa não precisam ser feitas só em determinado local. Se a gente tivesse a oportunidade de, em cada bairro, em cada comunidade, formar essas rodas de conversas, né, a gente estaria acrescentando muito com a população jovem, né? E que dizem que é o futuro, né, da gente, mas não é, o futuro é agora, né? Se a gente não aproveitá-los agora, né, se a gente não fazer com que os jovens entendam a responsabilidade que é a vida adulta agora... A gente precisa pensar agora no presente para construir o futuro, né, Márcia? Exatamente. E aí foi isso. Aí eu comecei com 10 jovens, né, na sala da minha casa, com temas... com temas do cotidiano mesmo, validando o seu discurso diante da sociedade. Aí, o que é validar o discurso? Para você puxar um assunto ou você entrar em uma conversa, você tem que ter um embasamento. Sim. Você usa tanto o celular, busca no celular a informação sobre aquilo que você está querendo argumentar, né? Pergunta para o seu responsável, né, o que ele pensa sobre isso. Pode não ser a mesma ideia que a sua, mas vai agregar com o que você está aprendendo naquele momento ali. Então, você não pode simplesmente entrar numa conversa, falar e não saber do que se trata, né? Nós fizemos uma roda de conversa que foi sobre... Isso, eu já estava com mais de 40 jovens. Foi idade eleitoral versus idade penal, né? Quando a gente falou, porque a gente tem a PEC 171, que ainda não foi votada, né, para baixar a idade para 16 anos para os jovens serem penalizados através do Código Penal, né? E isso ainda não aconteceu, né? É só com 18 anos e a gente nem sabe se vai acontecer, mas isso fica para depois. Mas a conversa foi... os jovens de 16 a 17 anos eles já podem votar, né? Será que houve, na época, uma roda de conversa com eles para saber se eles tinham um psicológico para escolher o seu candidato, o seu representante? Né? E aí, quando a gente veio para outra parte, para o lado negativo, que é a responsabilidade penal, né? Eu perguntei para eles se... Você sabe quando você está cometendo um ato ilícito? Você sabe... Quando você está no volante de um carro com menor de 18 anos sem carteira de motorista, se você está em cima de uma moto, você sabe que você está cometendo um ato inflacionário? Você sabe que os seus pais podem ser responsabilizados por isso?
né? Ou que você está sem dinheiro, está sem celular e de repente você viu um celular ali, você sabe que tem dono e você pega o celular, estava ali em cima do banco, mas você sabe que você pode entregar e você não entregou? Uhum. Todos eles, foi unânime, concordaram, a gente sabe que está fazendo errado. Então, quer dizer, eles se responsabilizam pelo ato errado, eles sabem que estão fazendo errado. Aí, quando eu fui perguntar sobre a parte da idade eleitoral, né, de você poder votar com 16, 17 anos, na época a gente estava naquele bem inflamado Lula e Bolsonaro, né? E aí eles vieram com esse levantamento. Não, porque eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Aí eu falei, mas vocês acham que a política é só presidente? Vocês sabem o que é vereador, deputado, senador? Quais são as funções de cada um? Quando você elege um candidato, o que ele está fazendo para a sua população, para o seu bairro, para os jovens, para as pessoas da sua idade, ou mesmo para as pessoas que você se preocupa, né? Com o emprego de mamãe, que a mamãe está desempregada, ou com a sua avó que está em casa, sem assistência. Você tem o direito de eleger as pessoas que vão fazer bem para você e para sua família. E você só pensa em Lula e Bolsonaro? Aí, no contexto, né, porque foi bem amplo, foi bem legal nesse dia, no contexto, eles entenderam que para eleger um representante, eles precisam pesquisar, né? Eles precisam entender o que é aquilo. Hoje eu sou pai de 3 filhos e eu notei o seguinte, que para que os filhos, para que coloque as coisas em prática, como você está falando, primeiro ele precisa entender a importância. Tá? Se a criança ou o jovem não entender a importância, sabe, assim, o risco, por exemplo, como você falou, se você bater com um carro, alguma coisa assim, ele não vai colocar em prática. Às vezes a gente quer implantar alguma coisa na cabeça do jovem, mas ele primeiro tem que fazer com que ele enxergue a importância, né, daquilo, exatamente, entendeu? Para que ele coloque em prática, senão não vai. Não vai. E os jovens hoje em dia, eles estão copiando, né? Estão copiando que e acaba não criando opinião própria, tem que ter opinião. Acaba não, tipo assim, não faz a pesquisa, né? Então, aí você criou o projeto Jovens Pensantes. E depois acrescentei o Sem Fronteiras, porque eu primeiro comecei na minha casa, depois eu fiz num polo esportivo, depois eu fiz em outro espaço. Então, entendi que é Sem Fronteiras porque a gente pode, né, abrir o leque para muitos lugares que precisam dessas rodas de conversas. Pensei que seria muito necessário se houvesse um projeto tipo esse, né, dentro das escolas. Você imagina você tirar uma hora do contexto de recreio e a gente fazer uma roda, né, para que os jovens conversem, né? Só que tem um diferencial. O que acontece? Nessas rodas de conversas, eu misturava. Era uma mistura de classes sociais, sabe, de educação, era uma mistura muito grande. E dali eles formavam novos grupos de amizades saudáveis, né? E o que a gente percebeu foi que, entre eles conseguiam colocar suas opiniões, né? O que falta quando esses jovens se juntam e os adultos estão em volta? Porque os adultos também estão um pouco sem paciência, né? Sim. A escuta sem julgamento. E outra coisa também, né? Com essa nova tecnologia, né? Principalmente inteligência artificial, muitas pessoas nem vai pensar mais, vai pesquisar, vai na internet, vai lá. Tipo assim, isso é importante, né? Sim. A criação. O jovem pensante ele pode ser mais criativo. Sim. E você falou da escola, um projeto desse na escola, a escola em tempo integral, ela precisa ter conteúdo. Não adianta uma escola em tempo integral que vai ficar repetindo o mesmo. A criança que estuda de manhã vai ficar ociosa na sala de aula e não vai ter ali, tipo assim, a cultura, sim, o esporte, o lazer, a música. Então, tipo assim, dá para desenvolver muita coisa na escola em tempo integral. Tem muito conteúdo para que a criança não fique na rua, não fica com a cabeça vazia. Exatamente. E tá chegando novas tecnologias e as pessoas vão lá na internet, pesquisam na internet e a criação. Aí que entra o jovem
pensante. Pensante. Tem que pensar, tem que desenvolver. Tem que trabalhar, exatamente. Ainda mais no nosso país, as pessoas são inteligentíssimas no nosso país. Então tem muita coisa para criar e para desenvolver. Basta ter a iniciativa, né, dos a boa representantes, vontade. né? E outra coisa, a iniciativa maior é nossa. Cada um aqui fazendo a sua parte, né, vai agregar muito à sociedade. Eu costumo falar que uma gotinha no oceano, a gente Isso. faz uma onda gigante. Tem que partir da gente. A força da sociedade é muito grande, sabe? A gente tem a capacidade, o povo, de mobilização, de discutir, debater. Mas falta diálogo, entendeu? Sim. E esse Conversa com Donizete aqui é para ouvir e aprender e entender a importância de cada um que passa por aqui, as Cada opiniões, vivência, cada experiência, vivência, experiência, exatamente. né? O que podemos fazer agora no presente, o que pode ser feito no futuro, independente de governos. O governo vem, passa e fica, renova. A gente tem que pensar no povo, né, em geral, né? Eu gosto da cidade, uma cidade que eu tive boas oportunidades aqui, tem boas oportunidades. Então, eu quero que Itaguaí cresça cada vez mais, independente de qualquer gestão. Eu quero o bem do povo da cidade. Exatamente. Eu penso bem parecido. E Piranema, então você vai desenvolver em Piranema, vai continuar? Aí, quando eu saí da escola que eu trabalhava, eu fui trabalhar em uma outra escola, mas um horário extenso, né? Então, não tive tempo de desenvolver mais o projeto. Fiquei um tempo parado, foi o ano passado para cá. E aí, voltei querendo voltar com tudo, né? Aí eu juntei 10 jovens, né, para ser a liderança dos Jovens Pensantes em Piranema, porque eu vou implantar os Jovens Pensantes lá. E aí juntei já 10 jovens, fiz já uma reunião, e aí para levantar as necessidades dos jovens de Piranema. Tá. Então foi citado o pré-ENEM, né, porque eles não têm nada extra além da escola, né, do que estão aprendendo na escola, e a gente está com tempo curto para o Enem, né? Faltam 11 semanas para a prova. 11 semanas, isso. Faltam 11 semanas para a prova. E aí eu criei o pré-ENEM Jovens Pensantes, né? Vou começar do zero, tirar do papel mesmo, né? E vou começar com 15 jovens. Parabéns. A primeira aula vai começar no dia 2 de setembro. É um intensivão Jovens Pensantes, né? Começa dia 2 e vai terminar no dia 4 de novembro, véspera da prova, né? Vai ser todos os sábados, de 1 às 5. Vou disponibilizar para eles a apostila. Professores gabaritados já tem um cronograma, né, de aula. E é isso, eu vou tentar fazer a minha parte, vou tentar fazer o que está ao meu alcance. Eu consigo colocar no espaço que eu tenho 15 jovens. Mas é um projeto que, se a gente for pensar em larga escala, e a gente conseguir, ano que vem ou futuramente, implantar em outras comunidades, né? Porque o custo não é tão alto. Se a gente tiver patrocínio, pessoas de bom coração que queiram somar, né, a gente consegue ajudar muitos jovens. Então, você acredita que um projeto nessa magnitude, com apoio da iniciativa pública e privada, alcançaria centenas de jovens? Com certeza. Jovens pensantes, né? Os jovens pensantes. Pensa no presente, pensa Exatamente. no futuro, para construir um Brasil melhor, Exatamente. um município melhor para todos. Porque se a gente... Falta iniciativa, né, Márcia? Falta iniciativa. Falta o ponto de partida, né? Mas uma iniciativa como a sua é o que faz a diferença. Mas tem muitas pessoas que têm iniciativa, mas não tem um Donizete que escuta. Ah, sim, obrigado. Entende? Obrigado. Não tem alguém que eu abra uma pasta e fale, vamos falar desse projeto? Não tem, porque a pessoa está tão ligada em outras coisas, ou até o ego, que às vezes, né, se eleva diante do que o outro pode criar e aparecer mais ou menos. Isso também prejudica. E a convivência com o processo, né? Eu acredito que a sua iniciativa é a sua também convivência, né? Sim, a sua convivência na sala de aula ali e também no seu dia a dia que fez você tomar essa atitude, né? A sua convivência. Porque quando a pessoa não tem a convivência, às vezes ela enxerga de cima para baixo. Sim. Né? E você consegue enxergar de baixo para cima. Tudo cresce de baixo para cima. Sim. Aí você conseguiu enxergar essa importância. Eu e colocou em prática, solo, né?
Colocou em prática. E agora é só continuar. Hoje minha filha faz psicologia. Né? Ela passou para serviço social na Rural, mas ficou prolongando aquele período de pandemia. Eu falei, entre manter um custo para ela próximo à Rural e pagar uma particular, a gente optou em pagar a particular, a opção que ela queria fazer psicologia. Hoje ela está no 5º período, né? E assim, é exatamente isso. Como mãe solo, eu passei por todo o processo, né? Da dificuldade financeira, da dificuldade de estudar, da dificuldade de ter uma renda extra. Depois eu vou falar de um outro projeto que eu tenho. Da renda extra, porque ou a gente trabalha na CLT, ou a gente fica desempregada. Se a gente não tiver alguma habilidade para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, a gente fica zerada, porque pensão de filho não sustenta a casa. Verdade. E falando aqui do jovem pensante, na verdade, começa com a criança pensante, pensar muito bem, ali no ensino ali fundamental, e o jovem pensante, um dia, ele vai ficar idoso. Né? Sim. Aí ele cresce, tem filho, família, né? Depois vem netos. Exatamente. Em algum momento ele acaba às vezes ficando sozinho, isolado, né? Você tem um projeto bacana também dos idosos, como você falou, tem comentado comigo. Então, tipo assim, a importância do idoso, porque ele tem toda uma trajetória de vida, ele contribuiu muito para a sociedade, sem contar que tem alguns que chegam ao final, fica idoso, ainda não está aposentado e às vezes não tem um dinheiro nem para comprar o remédio. No momento da idade que a pessoa fica idosa, é o momento que ela mais precisa. Ela praticamente volta a quase ser criança novamente. Exatamente. Ser dependente, né? Como você falou da questão lá do enfermeiro, técnico de enfermagem. Sim. É uma coisa você dar comida na boca de uma criança, um adulto dá comida na boca de uma criança. Outra coisa é dar comida na boca de um idoso, que ele não tem condições mais de... Sim, né, e a gente sabe que não vai se recuperar, que é aquela condição, né? Isso, então a importância dessa profissão também, de valorizar essa profissão também, e a importância desse cuidado com o idoso. Eu vejo que o idoso, às vezes, assim, fica muito isolado, e é importante ele estar, né? E ele ajuda muito o jovem pensante, que ele tem muita experiência para... ali, né, contribuir com os jovens pensantes. Com os jovens pensantes, a gente já levantou também esse assunto, que é para a gente ter o olhar sensível, né, aos nossos avós, aos nossos idosos. Que um dia ele vai ficar idoso. Exatamente. E então... Já estou quase idoso, então já estou pensando aqui, porque quero achar um jeito aqui para eu começar, sabe? Tem que ficar esperto aí. Mas né? A gente tem que também cativar a vida inteira para a gente ter ali, né? É verdade. E aí, o Flor da Terceira Idade é o nome do projeto que eu criei. Eu falei... Bonita, hein? Flor de terceira idade, né? Eu gosto muito de flores. São para senhoras, né? A partir de 60 anos. Mas só para as mulheres? O Flor da Terceira Idade foi para as mulheres. Os vovozinhos, a gente ficar velho, então. Quando eu ficar velho já era. Então, tem que ver alguma coisa. Olha, para os vovozinhos, eu já tenho a minha cabeça assim, mil. Isso não é justo, não. Já criando um monte de projetos, mas esse, para as idosas, começou bacana. Assim. Eu comecei a atender a psicanálise, né, no consultório, e aí as pessoas levavam seus idosos que já estavam entrando em depressão para atendimento, né? E no consultório, a habilidade, né, da escuta sem julgamento e deixar o idoso à vontade, eu consegui detectar que os discursos eram muito parecidos das idosas, né? Eu atendi muitas mulheres, né? Eram muito parecidos. Chega uma determinada idade que o corpo começa a falhar, né? Não tem aquela vitalidade toda. O que acontece? Ela não tem mais condição de ficar sozinha. Também trabalhei com muitas idosas viúvas, né? Viúvas. Então, elas não têm condição de ficar sozinhas. Então, a primeira coisa que a família faz é o quê? Vai para casa do filho tal. Aí a idosa sai daquele seu habitat, né, que vive anos e anos e anos, que tem uma história ali, e vai morar com um dos filhos. Geralmente, na casa desse um dos filhos, tem netos, tem a nora, ou vice-versa, né, ou o genro, muitas pessoas circulando, né, aquilo, e tem uma idosa ali dentro, que não tinha desde então. Então, ninguém sabe lidar com o idoso dentro de casa, é difícil.
Não é difícil. Tem que ter sensibilidade com aquela pessoa que precisa de atenção. Não é difícil quando a gente faz com o coração. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, só que as pessoas não têm esse start, né? Então, monta ali o quarto do idoso, o idoso acorda cedo, né? Toma o seu café. Quando ele sai do quarto, ele, bom dia, vó, bom dia, vai para o seu cantinho do sofá. Aí o idoso senta naquele cantinho todos os dias. Senta e se você notar, em casas de muitas pessoas que têm idosos, tem um formato, um buraco no sofá, que é o cantinho do idoso. Que dá até, de vez em quando, dá dificuldade de levantar por conta, né, da estrutura. Verdade. E aí, passa 10 horas, 11 horas, tal, chega o horário do almoço, geralmente está todo mundo trabalhando, as crianças estão chegando da escola, está todo mundo no movimento e o idoso está ali. Vem com a comidinha do idoso, ou ele vai à mesa, almoça, poucas conversas. Em festa também de aniversário. Aí, ó, essa aqui é minha avó, meu avô. Ele tá ali no cantinho, ali na festa de aniversário, ali, observando tudo que tá acontecendo, e às vezes ninguém vai lá falar com ele. Você parar Conversa com 30 ele. minutinhos ali, ó. E um dia a gente vai ficar idoso. Exatamente. Se você disponibilizar do seu tempo 30 minutinhos para sentar do lado do idoso, ele vai lembrar do passado, ele vai lembrar que dançava, ele vai lembrar de um poema, ele vai lembrar como era na escola, ele vai te contar coisas assim, sabe, que vão acrescentar tanto na sua vida e tanto na vida deles, porque vai fazer eles reviverem aquelas emoções bacanas, né? Mas isso não acontece, não vem acontecendo, né? E a gente, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente dê o start para que a pessoa comece a ver o que a gente está citando aqui, é difícil colocar em prática de hoje para amanhã. Verdade. Eu fui no salão cortar cabelo, aí tinha um cabeleireiro, ele começou a conversar, puxou o assunto e tal, e aí ele chegou e falou, ó, eu perdi minha esposa agora recentemente. Eu ia completar 50 anos de casado. É uma história, né? 50 Sim. anos. E aí, tipo assim, eu vi que ele tava puxando o assunto para conversar. E a gente tá sempre no telefone, mexe com o telefone. Eu até deixei o telefone de lado ali para dar atenção para ele. E ó, eu ia completar 50 anos de casado, minha esposa faleceu. E mas eu tô feliz porque ela me fez feliz, foi um bom casamento e tal. Mas você vê que ele quer conversar, ele quer. Sim. E aí serve pra gente de exemplo, né? 50 anos de casado. Exatamente. Não Meus é- pais vão fazer 50 anos dia Não é, 8 de dezembro. não é 50 dias, que casamento também é um desafio muito grande, né? Muito grande, verdade. É isso aí. Eu pulei essa etapa, né? Atropelei um pouquinho. É verdade, entendeu? Então, aí diante dessas observações, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí me deu também, de novo, fui picado pelo bichinho da solidariedade. Eu preciso sim. fazer alguma coisa. E aí eu criei o projeto Flor da Terceira Idade, que se trata do quê? Chá literário e arte-terapia. O que é o chá literário? Eu pego um texto, né, um texto motivacional de um escritor famoso e tal, e a gente trabalha em cima daquele texto, buscando. O idoso precisa entender o porquê da continuidade, o porquê da história, entender a história que ele viveu, se perdoar, porque tem muitos idosos que viveram a vida inteira e acham que ficaram presos em uma situação que eles poderiam ter se libertado, mas foram condicionados àquilo, e no final, quando está lá depois dos 70, acha que a vida passou e não fez. Eles precisam se perdoar, eles precisam entender qual foi o contexto que eles viveram, né? E isso a gente, no Flor da Terceira Idade, a gente consegue com trocas de experiências. E o porquê só com mulheres? Porque quando só tem mulheres, a gente sente, eu já experimentei colocar um homem, né, junto com a gente para conversar, mas elas não se sentem tão à vontade, né? Talvez por conta do patriarcado, como foram criados, tal. E quando elas estão sozinhas, elas falam: eu vivi um grande amor, ou eu nunca tive um amor na minha vida, fiquei 50 anos, 60 anos casada, mas eu nunca amei. Então elas falam, então elas tiram da caixinha, né, o real. Mas eu não trabalho sozinha no Flor da Terceira Idade, sempre tem uma psicóloga comigo, né, e tem a professora, geralmente é da formação de professora, que trabalha o texto comigo, né? A gente sempre é um conjunto, eu falo que é a corrente do bem, os amigos do bem que participam. E o Jovens Pensantes também, sempre alguém comigo, né, representante.
E aí é isso, aí a gente conversa sobre aquele texto, a gente vai buscando o que é a continuidade. Eu costumo dizer para elas: vocês estão naquela casa movimentada, vocês têm 5 netos circulando. Não vão ser os 5 netos que vão sentar do seu lado para te dar assistência, mas vai ter umzinho que vai sentar ali do seu lado e vai ficar pulando no seu pescoço. Você aproveita aquele umzinho, você passa tudo que você puder passar da sua experiência para ele, da sua experiência de vida, né? Você fala como foi seu casamento, como foi seu relacionamento, você dá perspectiva de vida, de visão de futuro para ele, sobre o seu olhar, sobre a sua perspectiva. Então, você está somando com a vida daquele serzinho. Não precisa ser de todos, mas você está fazendo a sua parte. É por isso que você está aqui. Por isso que tem a continuidade, porque você ainda tem muito o que passar. E aí elas vão entendendo, né? Depois da parte do texto, que a gente trabalha o texto, que a gente conversa bastante, tem o artesanato, que é a arte-terapia. Bacana. Aí a gente pega, coloca um mesão lá, e aí elas fazem o artesanato com as próprias mãos, né? É muito bacana, a gente também dá essa autonomia para elas e elas entenderem que ainda tem capacidade de criar, né? Porque muitas delas pensam que não são capazes de fazer mais nada, né? Talvez não consiga assinar o nome, mas num artesanato que é para fazer uma bolinha e colar e pegar o pincel e pintar de mão livre, elas conseguem fazer. Então, tem a parte do artesanato, que também é muito legal. E depois vem o chá da tarde, né? O projeto acontecia na parte da tarde. E aí vem o chá da tarde, que eu fiz, nessa época eu tive o patrocínio de um amigo, que eu fiz recebendo mesmo elas como princesas, né? Assim, com uma mesa posta, com xícaras, com bolo decorado, né? Para elas se sentirem amadas, queridas e bem recebidas. Então, Flor da Terceira Idade, meu xodozinho. Nossa, meus parabéns. Aconteceu assim. Eu acho que a Isis já está até pensando em ficar idosa, né? Com um carinho desse, né? Importante, muito importante. Nossa, parabéns pelo projeto, entendeu? E pela iniciativa também. Uma das coisas do Flor da Terceira Idade importante, que foi um dos destaques, é que eu buscava os idosos em casa. Porque não adianta eu criar um projeto lindo, lá distante da casa do idoso que está sentado naquele sofá e não ter quem o leve lá e quem o busque. Então, eu ia até a família, eu conversava, eu falava do dia do projeto, eu disponibilizava o carro, a gente buscava e depois a gente levava em casa. Então, eu tirava literalmente o idoso daquela ociosidade para dar vida de 15 em 15 dias. Nossa, né? Então, eu sou apaixonada, né? Eu sou muito apaixonado por projeto social, inclusão social. Eu acho que traz saúde, né? Isso é saúde também. Tudo é saúde, desenvolve a saúde. Sim, saúde mental também, mental, né? Que hoje o nosso país hoje é um país que um país estressado, que a sociedade é uma das sociedades mais ansiosas do mundo, sabia? Saiu uma pesquisa agora que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. E aí é falta desses cuidados que você acabou de falar aí, ter atenção, entendeu? E às vezes até em casa, né, Márcia? A gente, no dia a dia, a gente corre para lá, corre para cá. Às vezes não tem tempo, às vezes nem para conversar direito com a família no dia a dia. A gente parava para pensar, com os filhos na correria, isso acontece. Acontece. Né, eu sou empresário, sai de manhã, chega de tarde na correria. Então, em algum momento, a gente tem que chegar, parar, conversar, e aí? Às vezes eu chamo o Doni, vamos conversar e tal. Um dia desse, minha esposa, vamos fazer um passeio. Tem que sair um pouco também, né? Independente se é um passeio longo, seja numa praça, onde que sentir vontade, né? Só você sair, colocar o pé na calçada, na rua, já respira, né? Mas bacana pelo projeto, pela iniciativa. E para a gente finalizar, com a sua convivência na cidade, nessas áreas de atuação que você acabou de falar, o que você pensa para o presente e para o futuro da nossa cidade? E através da iniciativa pública e privada, de apoios, o que você acha que alcançaria vidas aí pela frente num projeto como esse? Então, primeiro é cuidar da assistência básica, né? Que a gente precisa da educação, da saúde. E quando a gente fala de saúde em Itaguaí,
no meu ponto de vista hoje, né? A saúde básica até está funcionando. Tem lugares que estão funcionando. Por exemplo, Piranema, a gente consegue um postinho que tem um médico, que a gente consegue fazer alguns exames. Porém, a gente não consegue coisa mais aprofundada, né? Eu preciso de um atendimento para o neuro, para o meu filho, né? Que ele tinha uma questão na infância e voltou, teve uma pequena convulsão, e aí eu preciso de um neuro para ele. Desde o momento que ele teve essa convulsão, ele começou a tomar medicação, Nossa. né? Passada pelo médico do postinho. Vamos passar e vamos esperar a consulta, até marcar a consulta. Eu já estou na 5ª caixa. Gente. Então, são quase 5 meses que eu estou esperando uma consulta com um neurologista. Nossa, não pode. Você entende? Sério. E tem a minha sogra. Minha sogra tem 81 anos, né? Ela tem um problema de circulação e ela estava com uma ferida nas 2 pernas, mas numa do tornozelo estava quase fechando, né? E estava com a perna extremamente inchada. E foi passado o Doppler, né? O exame para ela. Olha, eu passei a ir à casa dela, eu não moro na casa dela, eu passei a ir à casa dela todos os dias fazer o curativo. Eu fiz o curativo durante 3 meses e 1 semana. Eles marcaram, fechou, tá fechado, graças a Deus. As 2 feridas que ela estava nas pernas, né? Desinchou, mas aí também tem todo um processo, né? Que a gente está fazendo um acompanhamento com ela. Foi marcado agora. Nossa. Se tivesse que ter uma trombose, teria tido. E sabe para onde marcou? Para Nilópolis. Nossa. Muito longe. Aí eu vou pegar uma idosinha de 81 anos, que está na cadeira, né? Com muita dificuldade. Depois de 3 meses e pouco para fazer um exame, eu vou levar ela para Nilópolis, vai fazer. Mas por que não acontece aqui? Né? Verdade. A gente não tem um município rico? Um município, se a gente for ver o valor que entra para cá, que eu acho que nem cabe eu discutir isso, porque isso nem tem embasamento, mas o que a gente entende que Itaguaí é um país, né, abastecido, né? É um município. É um município abastecido. O que acontece? Por que a gente não tem esses serviços aqui para a gente à nossa disposição ali, né? Falta um olhar, Márcia, humanizado. Itaguaí tem condições de se tornar uma cidade mais humanizada, uma cidade mais justa, uma cidade de novas oportunidades. Mas precisa de um olhar diferente, um olhar, como eu falei, né, de baixo para cima, para as pessoas que mais precisam. E essas pessoas são exatamente as pessoas esquecidas aqui na nossa cidade de Itaguaí. Sim. Principalmente informatizar nessa área da saúde, né? Você passa nos postos de saúde de madrugada, idosos na fila de madrugada. Isso é triste. É triste. Isso é desumano. Eu acho que tem município que não vai bem também a saúde. Mas uma cidade como Itaguaí, que tem uma arrecadação de quase 100 mil reais por hora, não tem condições de viver numa situação como essa. É falta de gestão. E falta de ouvir, entender, né, a real necessidade do cidadão itaguaense. Exatamente. Mas, né, a gente não que, pode desistir, que dias melhores virão, se Deus quiser. Exatamente. Entender que Itaguaí não é só o núcleo, não é só a fachada, né? Itaguaí tem as ramificações e a gente precisa olhar para quem está depois do asfalto. Não, verdade. Isso a gente precisa E aí eu acho que Itaguaí tem que crescer da comunidade, dos bairros para o centro. Fica muito concentrado, centro, 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 entendeu ou não? Sim. É como se fosse o seguinte, como se tivesse uma casa, aí você só cuida da sala, que a sala você vai receber a visita, aí o banheiro você não lava o banheiro, né? Então só o banheiro ali da sala, se você tiver um banheiro na sala, e os outros banheiros, os outros lugares, fica aquela zona, desculpa a expressão da palavra. Então Itaguaí só é visto, só é colocado em prática coisas bonitas, né? Entre aspas, não tem muita coisa bonita na cidade, mas aonde tem a maior circulação. Aonde que você vai ali na Praça de Piranema é uma tristeza, principalmente essa guerra de seropédica com Piranema, que Itaguaí vai tomar seropédica não é Piranema. Eu acho que simplesmente isso é uma confusão, na verdade, para as coisas ficarem esquecidas. Mas aí eu digo... E quem paga a conta é o povo. Um ponto que você levantou agora, que me deixa chocada, é a zona eleitoral 105, né, que é ali no colégio estadual, né,
todas as pessoas que votam ali votam para Itaguaí. Sim. E por que a gente não tem direito de ter uma praça? Porque é uma rua ao lado, ou é a divisa, ou não é? Nada acontece em Itaguaí. O direito tem, só precisa ser feito, Só né? precisa ser feito. Né? E Piranema não tem nem a fachada. E aí um idoso pode ir ali na praça com seu neto, né? Ou uma mãe com seu filho, não tem condições de alcançar. E sem contar também, Márcia, com as oportunidades na cidade de emprego, muitas oportunidades. Itaguaí acaba perdendo muitas oportunidades, até por falta de um diálogo, né, das autoridades também com a iniciativa privada. Isso é importante também, incentivos para atrair novos negócios, novas empresas, principalmente empresa que gera baixo impacto ambiental, né? Tem muita empresa no ramo de tecnologia. Sim. E energia solar, por exemplo, é um segmento crescendo muito, já tem várias empresas hoje em Itaguaí. Essa nova modalidade também de inteligência artificial, eu acho que vai ter muita coisa para chegar na cidade. Acho que Itaguaí tem condições de crescer muito e desenvolver. Muito. Mas precisa de um olhar direcionado. Formar os nossos jovens aqui dentro. Precisa preparar os Entende? jovens. Pois é, porque a gente ouve muito falar de que quando foi que abriu o último concurso, processo seletivo, não tem pessoas para ocupar, de dentro de Itaguaí, para ocupar aquelas funções, né? Porque as pessoas formadas não estão aqui dentro. Verdade. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa preparar o jovem aqui dentro e que o jovem queira permanecer aqui no município, não é verdade? Então a gente só consegue isso se a gente der oportunidade. Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Pode preparar mão de obra com sobra. Se Itaguaí não conseguir absorver a mão de obra, nem que o jovem vai trabalhar em outra cidade, mas ele está preparado para o mercado de trabalho. Exatamente. Eles precisam de oportunidade de conseguir fazer esse curso profissionalizante, né? E também ingressar na faculdade. Itaguaí, eu acho que precisa de uma faculdade, principalmente uma faculdade comunitária. Existe a faculdade comunitária, uma faculdade que tem lá na região sul, por exemplo, é um sucesso. Itaguaí tem condições. Geografia Itaguaí tem área para espaço, entendeu? Para instalar uma faculdade comunitária e atender toda a população da cidade. Principalmente as pessoas de baixa renda, pessoas que não conseguem pagar aí uma mensalidade de faculdade, ter bolsa e também tem um apoio também da iniciativa privada. Existe hoje várias compensações aí ambientais aí e esse recurso precisa ser destinado para essa área da educação, né? De preservação também, mas um pouco a parte para ir para a área da educação. Exatamente. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final do nosso bate-papo. Obrigado a você que participou aí do podcast Conversa com Donizete. Muito bem-vindo. A sua participação, a sua opinião é bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Queria muito que essa nossa conversa contaminasse pessoas para o bem e que isso seja propagado aí de forma de coração, que as pessoas sintam no coração a necessidade de olhar pelo próximo, de olhar para quem está do seu lado, né, de ter a sensibilidade de olhar para os nossos idosos, para os nossos jovens, para as mães solos que precisam muito de assistência, de atenção e de proteção, porque hoje em dia a gente não tem muita rede de apoio, né? E a gente sabe que são escolhas e consequências da vida, mas a vida acontece no hoje. Então, Verdade. Se a gente deixar de lado, o amanhã vai ser mais complicado para essas pessoas que não têm um apoio hoje. Então é isso, queria só somar, né, com esse bate-papo e parabenizar, né, porque está disposto a ouvir o que a gente tem a dizer, não é para qualquer um, não. Sim. Na verdade, a conversa ela vai imunizar mais as pessoas do bem e também vai servir também para imunizar também aquela pessoa do mal para que ela passe a pensar o bem, né? Para curar essa pessoa do mal para que ela passe a pensar no bem também, né? A pessoa do bem será imunizada, né, com o nosso bate-papo para continuar cada vez mais fazendo bem, e a pessoa que é do mal, ela pode servir para ela como um remédio, aí, uma cura aí, né, para fazer parte de um projeto tão pelo menos um grande, start, né? vai ter. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado você mais uma vez, um forte abraço, espero você
na minha próxima conversa com Donizete.